Agora, se vamos meditar mais um pouquinho na palavra aqui do nosso papai, né? Eu quero ser breve, eu não quero me alongar, amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Fazer uma recapitulação bem rapidinho. Essa passagem fala sobre um pai que tinha 2 filhos, né? A gente está falando hoje nós vamos fazer o fechamento, vamos encerrar a nossa série de mensagens nessa passagem aqui falando sobre recomeço, né? Então, vou recapitular bem rapidinho para a gente encerrar. Fala de um homem que tinha 2 filhos, né? E aí a Bíblia nos conta que o mais novo chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança, me dá aí, pai. Quero curtir, quero aproveitar, né? Eu quero agora. Enfim, aí o pai, obviamente, ficou triste, né? Não se alegrou muito com o pedido daquele filho, porque sabia que o filho não tinha maturidade ainda para administrar aquela quantia, aquele valor. Mas o filho pediu, né? Herança você só toma posse depois que a pessoa morre. Então era como se aquele filho, de uma certa forma, estivesse dizendo que para ele aquele pai estava morto. Mais ou menos isso. E o pai triste e tal, mas deu. O filho pediu, o pai deu. O filho pegou a parte dele e meteu o pé. Foi viver livre, né? Porque muitas vezes a gente pensa que liberdade é fazer o que quer, a hora que quer e tal. Não é bem assim que funciona, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Então aquele filho se sentiu livre e meteu o pé, usando uma expressão bem popular, né? Foi embora viver do jeito dele e tal. E a Bíblia nos conta que diz que ele foi para um lugar distante, chegando lá com dinheiro. O que apareceu? Amigos. Quando você está com dinheiro aparece um monte, né? Amigos, mulheres. A Bíblia diz que ele começou a curtir ali com os amigos, com as mulheres e coisa e tal, vivendo dissolutamente. Essa passagem aqui, essa tradução usa essa expressão. Vivendo dissolutamente, de forma irresponsável, gastando, e dinheiro, você sabe, né? Por mais que seja muito, se você gasta, chega uma hora que ele acaba. E com ele não foi diferente, o dinheiro acabou. E automaticamente, quando acabou o dinheiro, acabaram seus amigos, acabaram-se as mulheres, acabou tudo. E ele ficou sozinho naquela terra distante, começou a passar necessidade. E aí ele entendeu: rapaz, eu preciso dar um jeito, porque ela estava começando a passar fome. E eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer, trabalhar para arrumar um dinheiro, né? Nem que seja trabalhar só para comer, porque o negócio está esquisito. E aí ele encontrou um homem que tinha porcos, e ele pediu àquele homem, se perguntou se aquele homem não tinha um trabalho para ele. E aquele homem mandou aquele jovem cuidar dos seus porcos. E para o judeu, queridos, isso é muito complicado, porque o judeu não come carne de porco, porque o judeu considera o porco como um animal imundo. E aquele jovem foi mandado exatamente para cuidar de porcos, e ele estava numa situação tão degradante, queridos, que a gente falou isso aqui nessas semanas passadas, que a Bíblia nos diz que ele chegou a desejar comer a comida que aquele homem dava para aqueles porcos. Olha que situação que esse jovem chegou. E aí, queridos, até que chegou uma hora que ele fez o quê? O que todos nós precisamos fazer no momento da nossa vida. A Bíblia diz que ele caiu em si. Como assim caiu em si, pastor? Eu vou traduzir para você entender. Ele parou e fez uma análise fria da situação dele. Às vezes nós precisamos fazer isso. Ele parou e pensou assim: caramba, lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui querendo comer comida de porcos. Então ele começou a analisar: o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo. Às vezes a gente precisa fazer isso na nossa vida, uma análise fria. O que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo. Se eu estou perdendo mais do que eu estou ganhando, eu preciso mudar essa situação aí, não posso continuar assim, né? Então a Bíblia diz que ele caiu em si, começou a fazer essa análise, e aí fez um plano. Ele falou: quer saber de uma coisa? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para lá, porque eu sei que, né, lá eu tenho comida, lá eu tenho roupa, tenho conforto e tal, né? E aí ele foi, ele pensando em voltar, ele disse assim, ele pensou assim: quando eu chegar lá, ele fez até um plano, até o discurso, né, que ele ia falar para o pai, né? Quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai: pai, olha só, eu pequei e tal, eu dei mole e tal, enfim, queridos. E ele decidiu que ele ia voltar, e foi o que ele fez. Voltou. E com certeza absoluta, aquela caminhada não deve ter sido uma caminhada muito simples, porque a caminhada de volta, a caminhada do retorno, queridos, ela é muito complicada, ela é muito difícil. Ela é muito dolorosa, porque voltar, retornar, significa você ter que admitir que você errou, que você falhou, sabe? Que você fez algo, que você se arrependeu, enfim. E para nós isso às vezes é muito complicado, porque o orgulho, a arrogância, a prepotência muitas vezes não tentam nos impedir de fazer isso. Mas enfim, esse jovem venceu aí o orgulho, a arrogância, a prepotência, a altivez, né? E voltou. E a caminhada não deve ter sido muito simples, como eu falei, e aí ele voltou, e aí verso 19, que eu quero ler com você aqui, ele diz assim, Lucas 15, verso 19, diz assim: já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Queridos, ou seja, o que ele pensou? Quando eu chegar diante do meu pai, eu vou falar isso. Falar: pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho.
Ou seja, é como se ele dissesse assim, pai, o senhor não precisa nem mais me considerar teu filho. Né? Deixa eu viver aí como um dos empregados da casa e tal, eu já vou ficar satisfeito. Não é assim? Queria deixa eu dizer uma coisa para você. E obviamente aqui nessa parábola, quase que eu esqueci a palavra, lembrei. Dessa parábola que Jesus utilizou aqui, né? Era uma linguagem figurada, então esse pai simboliza Deus, né? Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Independentemente do que você tenha feito na tua vida, independentemente do pecado que você tenha cometido, independentemente do quão fundo tenha sido esse poço onde você se enfiou, deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que você esteja longe, distante, por mais que você esteja todo sujo, vou usar essa expressão para você entender, tá? Você esteja todo enlameado pelo pecado. Meu amado, ainda assim, você continua sendo filho. Você não vai deixar de ser filho. O pecado não tem esse poder. Você consegue compreender? O pecado nos afasta do nosso Deus, o pecado quebra, interrompe a nossa comunhão com Ele, dificulta o relacionamento com Deus, enfim, o pecado faz tudo isso, mas o pecado não tem condições de tirar de você essa condição de filho. Você pode estar no pecado, você pode estar, enfim, mas você continua sendo filho. E eu sei, queridos, que alguns pregadores, alguns teólogos que vão, de repente, me ouvir falar, não vão concordar muito com a minha colocação, mas não estou muito preocupado com isso e também não está aqui para debate. Eu estou expondo a minha opinião, é o que eu creio, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então você continua sendo filho, porque o que o diabo quer que você pense é isso. Muitas vezes a pessoa se distancia de Deus, se afasta por uma infinidade de motivos. Já oramos, inclusive, por essas pessoas aqui hoje, né? Então, quando está lá longe, o diabo, fica, rapaz, não tem mais jeito para tu não adianta voltar mais não. Teu pai não vai te querer mais não. Você não tem mais vaga lá não, né? Assim, muitas vezes se afasta da igreja, vou usar a igreja como exemplo. Muitas vezes a pessoa sai da igreja e aí até quer voltar, mas o diabo coloca logo no ouvido, não adianta voltar não, primeiro não vão te aceitar de volta. Não tem mais lugar para você lá, não estão nem sentindo a sua falta. Não é assim, queridos? O diabo logo tenta usar esses artifícios para que a gente não volte, porque ele sabe que se voltarmos, há um pai pronto a nos receber. Você consegue entender? Então, queridos, você continua sendo filho, independentemente de qualquer coisa. Ainda que você tenha ido muito longe como esse jovem foi, ainda que você tenha vivido dissolutamente como esse jovem viveu, ainda que você tenha gasto tudo aquilo que o pai te deu, não é assim? Você continua sendo filho. E aí, queridos, ele volta, e ele diz assim, pai, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Ou seja, aquele jovem, ele estava até disposto a voltar para casa, ainda que ele não fosse mais tratado como filho. Ainda que ele fosse tratado como um empregado da casa. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que aquele jovem, ele estava disposto a arcar com as consequências dos atos dele. E nós precisamos aprender isso. Porque, aprenda uma coisa, queridos. Deus nos perdoa, nosso pai nos perdoa, assim como esse pai perdoou esse filho. A gente vai ver no finalzinho aqui, já estamos terminando. Mas as consequências do pecado, muitas vezes, elas vêm sobre nós, nós temos que pagar. Vou usar um exemplo assim, bem superficial e bem humano para você entender, tá? O camarada comete um crime, matou uma pessoa. Só que aí, antes de ser preso, quando ele matou essa pessoa, ele ainda não tinha tido uma experiência, um encontro com Jesus. Matou essa pessoa, fugiu, e aí, nessa fuga e tal, numa desses lugares, nessa fuga, fugindo, esse homem tem um encontro com Jesus. E aí, queridos, minha primeira pergunta para você, será que Deus não perdoa o crime que esse rapaz cometeu antes de conhecer a Jesus? Sim ou não? Perdoa, claro que perdoa. Ah, pastor, então agora está tudo certo, ele não precisa se apresentar, ele não precisa confessar o pecado. Negativo. Mesmo perdoado por Deus, ele tem que se apresentar à justiça dos homens para cumprir, para pagar o débito dele com a justiça dos homens. O que é isso? Ele foi perdoado pelo pecado? Sim ou não? Sim, o pai perdoou. Mas as consequências do ato, ele tem que pagar. Muitas vezes acontece isso comigo, com você. E é isso que nós não entendemos. E às vezes queremos culpar a Deus, Por coisas que nós fazemos, as consequências daquilo que nós fizemos, vem sobre nós, a gente ainda quer culpar a Deus, Então, esse jovem aqui estava disposto, não, eu vou pagar. Se meu pai não quiser mais me aceitar como filho, se ele me permitir viver como um empregado, eu vou ficar satisfeito. Porque quem quis sair de casa fui eu. Ele me expulsou, fui eu que quis sair. Você consegue entender? Então, queridos, aprenda isso. Aprenda isso.
Nós precisamos estar dispostos a arcar com as consequências do pecado, ainda que Deus nos perdoe as consequências, elas vêm. Você consegue entender? Leia comigo agora o verso 20, que diz assim, já estamos terminando. E arrumando-se, foi para o seu pai. Aleluia. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Queridos, como eu disse aqui, o que ele fez, né? Vou chegar no meu pai e tal, vou falar, pai, pequei contra o Senhor e tal, não sou mais digno de ser chamado seu pai, deixa eu viver aqui como se fosse um empregado e tal. Aquele jovem, ele traçou um plano, né? Falamos muito sobre isso aqui, sobre a importância de fazer planos. Queridos, isso é muito importante, isso é saudável. Quando você faz planos, né? Isso te anima, isso te estimula, isso te dá direção. Quando você faz planos, né? Você faz planos para alcançar um objetivo, um alvo. E nós precisamos disso na nossa vida. Faça planos. Tá? Pastor, vai dar certo? Então, é outra história. A Bíblia diz que o homem pode e deve, esse deve é por minha conta, tá? Fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Então faça planos. O senhor fez. Planejou, vou voltar e tal. E quando eu chegar lá, vou falar, pai, pequei, coisa e tal, papapá. Fez um plano, sim ou não? Fez. Mas não ficou só na teoria, porque também fazer um plano maravilhoso e deixar ele na teoria não adianta. Faz um planozinho simples e coloca em prática. É melhor. Então esse jovem fez um plano e colocou em prática, e foi, né? E aí chegando, quando ele estava vendo de longe, o que diz o verso 20, né? Arrumando-se, ele se arrumou, né? Como eu disse aqui, de repente pediu até aquele homem que deu emprego para ele, amigo, você não tem uma roupinha não? Ele cuidava de porcos, não estava cheiroso, não estava limpo. Então ele tomou um banho, de repente pediu uma roupinha nova e tal, e foi em direção, voltou para a casa do pai. Consegue entender? E aí, queridos, ele vindo de longe ainda, né? Vinha ele ainda de longe, traçou um plano, colocou em prática, né? Aí, queridos, aleluia, diz assim, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. O pai reconheceu aquele jovem de longe. E muito provavelmente aquele jovem já estava diferente de quando ele saiu de casa. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou fora, né? Mas ficou um bom tempo fora. E como a Bíblia nos diz que ele viveu dissolutamente, né? Tomou umas cachimbrinhas e tal, se envolveu com mulheres e amigos e tal. Com certeza aquele jovem, a fisionomia não era mais a mesma. Aquele jovem estava voltando, estou conjecturando, tá? De repente mais magro, mais abatido, né? Ainda que tenha botado uma roupa e tal, tomado um banho. Ele não estava com as roupas que ele tinha quando ele estava na casa do pai, né? Estava com uma roupa assim mais simples e tal, enfim. Então, mas mesmo assim, queridos, de repente, parafraseando, estou conjecturando, de repente barbudo, né? Mesmo assim, queridos, mesmo com toda essa... Mesmo bem diferente do que quando ele saiu da casa do pai, quando ele vinha, a Bíblia nos conta que o pai de longe reconheceu aquele jovem. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que independente da nossa situação, nosso pai nos reconhece, mesmo de longe. Ele vai olhar você de longe, no meio da torcida do Flamengo no Maracanã. Estou usando o Flamengo porque é uma das maiores, pode usar qualquer outro time, tá? Mas no meio de uma torcida de um grande time, o pai vai olhar de longe, você pode estar com a roupa diferente, com a fisionomia diferente, ele vai olhar e vai falar assim, aquele é meu filho. O pai conhece. Você consegue entender? Teu pai te conhece. Você pode estar muito longe, você pode estar distante, você pode estar, como eu disse, aqui sujo, imundo por causa do pecado. O pai vai olhar e vai falar, é meu filho. Está todo sujo, está com a roupa velha, está fedendo, está barbudo, mas é meu filho. Você consegue entender? O pai reconhece, querido. Aleluia. E aí, amados, diz assim, compadecido dele, correu e o abraçou. Oh, aleluia. Queridos, presta atenção. O jovem vinha. O pai não esperou nem o filho chegar. Ele foi ao encontro do filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Eu costumo dizer que nosso relacionamento com Deus, eu uso essa expressão, essa analogia para você entender. Costumo dizer que o nosso relacionamento com Deus é como andar uma escada rolante. Creio que você conhece a escada rolante, né? Na escada rolante, se você chegar na frente de uma escada rolante e você ficar parado, olhando para a escada rolante, ela está subindo. Você quer ir para o segundo piso, tá? A escada está subindo. Se você parar na frente dela e ficar parado, vendo a escada subir, você vai subir? Não, né? Você tem que fazer pelo menos uma coisinha. Você tem que pelo menos dar um passo. Botou o pé no primeiro degrau da escada, ela vai te levar. Não é assim? Mas você tem que dar um passo. Eu costumo dizer que com Deus é assim. É um passo. Ele faz o resto. Aleluia. Porque a Bíblia diz, amados, Tiago 4,8 diz o quê? Achegai-vos a Deus.
e ele se achegará a vós. Ou seja, dá um passo na direção dele que ele vai dar 100 na tua direção. Você consegue entender? Busque se aproximar dele que ele vai se aproximar de você. É assim que funciona. Foi isso que esse pai fez. O filho veio, estava se aproximando. Antes do filho chegar, ele foi em direção ao filho. Aleluia. Dá um passo nessa tarde. Quem sabe você precisa... Pastor, qual é o passo? Eu não sei. De repente é se levantar. De repente é falar, Senhor, eu estou aqui. Ou então pedir, Senhor, vem na minha direção que eu estou sem forças para chegar até aí. Querido, eu não sei qual é a sua condição hoje. Você que sabe. A condição daquele jovem, quem sabia era ele. Ele sabia o que ele precisava fazer para se reaproximar do Pai. Você também precisa saber o que você precisa fazer para se reaproximar do teu Pai. Você consegue entender? Então a Bíblia diz que o pai de longe, né, viu e se achegou a ele. Agora, para a gente terminar, versos 22 ao 24, fechando, diz assim: o pai, porém, disse a seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia! Então, quando aquele pai chegou, trouxe o filho de volta. Aí olhou, como eu disse aqui, né? Olhou, viu aquelas roupinhas simples, né? Ou de repente até sujo, até mesmo da própria caminhada, né? Sujo, pezinho descalço, ou então com um chinelinho bem simplesinho, né? Aí o pai olha, o pai fala o quê? Gente, depressa, tragam a melhor roupa. O pai não pediu para trazer, pega uma roupa do irmão lá, uma roupa que o irmão dele não use mais. Não foi isso que o pai fez. O pai falou assim, traz a melhor roupa que vocês tiverem aí. Traz a melhor. Aleluia. Traz a melhor. Porque ele estava longe, ele está sujo, ele está fedendo, ele está barbudo. Mas é meu filho. Traz a melhor. E a Bíblia diz que trouxeram a melhor roupa. E disse, ponham nele um anel no dedo. Autoridade, né, queridos? Restituiu a ele a posição, a condição. Põe sandália nos pés. Traga um bezerro. Mate o bezerro. Vamos comer. Traz um bezerro gordo. Vamos comer. E vamos festejar. Aleluia. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Queridos, nosso Pai não quer nos ver sujos. Nosso Pai não quer nos ver maltrapilhos. Nosso Pai não quer nos ver mal cheirosos. Nosso Pai quer nos ver limpos. Aleluia. Nosso Pai quer nos ver com a melhor roupa. Nosso Pai quer nos ver cheirosos, sabe? Ele quer chegar perto, ele quer sentir o bom perfume de Cristo exalando de mim e de você. Não é o cheiro do pecado que ele quer sentir em mim e você. Ele quer nos ver com a melhor roupa, sabe? Aquela roupa reluzente. Vestes alvas. É assim que ele quer nos ver. Você consegue entender, querido? Ele não quer ver a gente sujo, não quer ver a gente no pecado, não quer ver a gente aprisionado, cativo. E ele diz, traz o bezerro, gordo, vamos festejar. O pai não só recebeu aquele menino de volta, como mandou fazer uma grande festa. Aleluia. Queridos, esse jovem recomeçou. Voltou. Reconheceu, estava lá longe, reconheceu que ele tinha feito besteira. Às vezes é tudo que eu e você precisamos é reconhecermos que fizemos besteira. E que muitas vezes não temos condições sozinhos de consertar, sabe? É ter humildade de pedir ajuda, se necessário for. Esse pai disse, esse meu filho estava morto, estava perdido, não é assim que ele diz? Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eu quero crer que nessa hora tem pessoas que estão assistindo essa live, que estão recebendo vida nesse momento. Pessoas que estavam se sentindo um tanto quanto perdidas, mas que está sendo achada, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, que vai te dar direção, que vai te dar orientação. Em nome de Jesus, volta. Volta enquanto é tempo. Ainda há lugar para você, o Pai te ama, você continua sendo importantíssimo para o Pai. Você continua sendo valiosíssimo para o seu Pai. Você continua sendo muito amado pelo seu Pai. Volta.
e recomeça. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração nessa tarde. Fechando assim essa nossa série de mensagens sobre o tema recomeçar. Eu quero convidar você para verdadeiramente recomeçar. Em nome de Jesus. Tá bom, queridos e queridas? Eu preciso terminar por causa do nosso horário, senão a gente fala até, né? Porque é gostoso estar na presença de Deus, é gostoso falar com esse Deus, é gostoso ouvir a voz desse Deus, é maravilhoso. Não é verdade, queridos? Eu quero agradecer a Deus pela vida dos amados aí que estão nos acompanhando, você que está vai nos assistir aí numa outra hora, que Deus te abençoe rique abundantemente. Eu quero orar por você, quero orar para nós terminarmos, mas eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, como nós fazemos todas as vezes que nós nos encontramos aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Tá bom, queridos? Vamos orar? Se você puder e quiser, dá uma paradinha e vem com a gente. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Paizinho. Agradecer por essa série de mensagens falando sobre esse tema tão impactante, mas também assim tão empolgante, Senhor Deus. Ajuda-nos, quando necessário for, recomeçarmos, Senhor. Ajuda-nos a termos a capacidade de admitirmos quando errarmos, quando tomarmos uma atitude impensada, quando fizermos, Senhor Deus, algo que não deveríamos ter feito. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos a humildade de reconhecermos, de voltarmos, de começarmos de novo, de pedirmos perdão. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa parábola que muito nos ensina. Pai, em nome de Jesus, quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos. Ajuda-os a, quem sabe, retornar, porque como eu disse, Senhor, não é muito simples a caminhada de volta. Ajuda, Senhor Deus, os teus filhos a voltarem, a recomeçarem para a glória do teu nome, Paizinho. Quero abençoar nesse momento cada lar, cada casa, cada família e repreender todo espírito contrário que venha tentando se apossar, que venha tentando atuar nas nossas casas, nas nossas famílias. Pai, seja repreendido toda a violência, seja violência física, seja violência psicológica, seja violência, Senhor Deus, sexual. Ó Deus, em nome de Jesus nós repreendemos. Seja repreendido todo o adultério, seja repreendido todo o vício em drogas, em álcool, em jogos, em pornografia. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, restaura esse casamento que aos olhos humanos já está acabado, que aos olhos humanos não tem mais jeito. Aleluia. Mas para o Senhor é fácil, é simples, Senhor. Aleluia. Faça isso, Paizinho. Restaura esse casamento, esse lar, essa família para a glória do teu nome. E esse lar, Senhor Deus, que tem estado solidificado na tua presença, que assim possa continuar, que a cada dia mais e mais o Senhor possa nos ensinar e nos ajudar a erguermos as nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares na rocha que é Cristo, Paizinho. Em nome de Jesus, continua guardando os nossos lares, abençoando maridos, abençoando esposas, abençoando pais, mães, filhos, filhas, abençoando avós, genros, noras, tios, tias, sobrinhos, primos, primas, enfim, Paizinho, abençoando as nossas famílias, em nome de Jesus. É o que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, né? Semana que vem a gente volta, permitindo o nosso papai, já com um tema novo, tá bom, queridos e queridas? Com todo carinho, beijo carinhoso no teu coração, muito bom estarmos aqui de volta. É isso aí, meus queridos e minhas queridas, com esse nosso vídeo de hoje nós estamos encerrando aí a nossa série falando sobre recomeço. Louvado seja Deus, o meu desejo, o nosso desejo é que Deus tenha abençoado a sua vida aí através dessa série de mensagens, tá bom? No nosso próximo encontro já vamos começar uma nova série, é isso mesmo, nós vamos estar falando sobre um tema também bastante interessante, amadurecimento no relacionamento com Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem coisas preciosas para o teu coração através desse tema, através de mais dessa série que a gente vai estar trazendo para o coração dos irmãos aí. Tá bom, queridos? Não esqueça de compartilhar todo o conteúdo que você recebe aqui da gente, tá bom? Compartilhe à vontade em nome de Jesus, tá bom? Então, Deus te abençoe e até a próxima.